Wow, this house is cute. But can I really get in the game in this economy? I do have savings, and I am responsible-ish. Ugh, I should bury it. I'm being wild. But what if I'm not being wild, though? Could I actually score a... Kick off your home buying journey with Zillow's new BuyAbility tool. It makes it easy to find out what you can afford, so you can get off the bench and onto the playing field with confidence. Check your BuyAbility, only on Zillow. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. agenciadepodcast.com.br. Qual é a melhor forma de simbolizar uma harmonia mundial? O esporte pode ser usado politicamente? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a origem das Olimpíadas. Se você está vendo esse episódio perto do seu lançamento, você deve saber que está acontecendo nesse momento os Jogos Olímpicos de 2024. E essa é uma festa de celebração mundial através do esporte. As Olimpíadas têm uma origem histórica e o seu desenvolvimento tem relação direta com algumas civilizações, e mostrar isso é o meu principal objetivo hoje. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer nesse episódio é olhar para a formação da própria Grécia, e para isso a mitologia teve um papel central no processo. Tanto os Jogos Olímpicos quanto o desenvolvimento do mundo grego contaram com forte influência da crença nos deuses. Na mitologia grega, os deuses e criadores do universo são todos parentes, pais, mães, irmãos uns dos outros. E isso, por vezes, acaba gerando uma série de conflitos. Se por um lado não conseguimos identificar quando e como a mitologia passou a fazer parte do cotidiano dos gregos, nós conseguimos entender por que essas histórias foram criadas. O ponto de partida da mitologia grega é falar sobre a origem do universo. Para os gregos, no início de tudo existia o caos, um estado de desordem e aleatoriedade. A partir desse caos, 5 deuses primordiais surgiram, e cada uma dessas entidades controlava um aspecto da existência humana. Gaia era a deusa da terra, Tártaro era o deus do abismo, Eros, o deus do amor, Érebo, o responsável pelas trevas, e Nix era a deusa da noite. Uma coisa que fica entendido no desenvolvimento da mitologia é que os deuses gregos possuem várias características humanas, ou seja, eles demonstram amor, raiva, compaixão, tristeza e muito mais. Logo de cara, vemos que essa é uma das diferenças entre a mitologia grega e muitas outras mitologias, como a mitologia cristã, por exemplo, que retrata uma divindade mais evoluída, mais distante dos seres humanos e que não representa falhas. Quando eu digo que os deuses primordiais gregos tinham características humanas, eu não estou falando apenas de sentimentos, não. Eles tinham a capacidade de gerar vida através de filhos. Gaia, a deusa da terra, por exemplo, gerou sozinha 3 filhos, Urano, que era o céu, Ponto, que era o mar, e Óreas, representando as montanhas. Gaia e Urano tiveram 12 filhos, que foram chamados de titãs, que era uma espécie de deuses, só que numa categoria mais abaixo, se é que dá pra chamar assim. E é no nascimento desse monte de filhos que os problemas começaram a aparecer. Urano, o pai dos 12 titãs, os enviou para o Tártaro, o lugar de abismo onde os mortos são levados. Em sinal de revolta, o titã Cronos tem relações sexuais com a sua irmã Reia, e a partir dessa relação, nasceram outros 6 deuses: Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidon e o caçula Zeus.
E eu sei que tá começando a ficar confuso, né? Por conta de tantos nomes e relações de parentesco. Por isso, nesse momento, eu quero direcionar a sua atenção para alguns elementos do que já falamos aqui. Vocês notaram que cada divindade citada até agora tá ligada a um elemento da natureza? Gaia é a terra, Urano é o céu, Cronos o tempo. E o que tudo isso significa? Isso mostra que a sociedade grega usou a sua mitologia para compreender e interpretar o mundo em que eles viviam. E é claro que falar de filho brigando com pais e irmãos tendo filhos com irmãos pode ser mais interessante e chama mais a atenção da maioria das pessoas, inclusive rendendo livros e filmes atualmente. O que está por trás disso é que a mitologia ajuda o ser humano a entender o mundo. Como vocês sabem, naquele momento ainda, não se sabia como o tempo funcionava, nem como os ciclos de chuva ou até as estações do ano. Então, quando colocamos em uma divindade a responsabilidade por cada uma dessas engrenagens da natureza, é como se o entendimento sobre o mundo ficasse mais palpável, tá ligado? De todos os nomes que eu citei até esse momento, provavelmente o mais famoso é Zeus. Tanto na mitologia em geral como para esse episódio, ele tem um papel central para compreendermos a origem dos Jogos Olímpicos. De acordo com a mitologia grega, foi a partir do seu nascimento que as coisas começaram a tomar um outro rumo no plano dos deuses. Cronos, o pai de Zeus, tinha a prática de se alimentar dos seus filhos. Para evitar que isso acontecesse com o seu caçula, Rhea mandou o pequeno Zeus para uma caverna na ilha de Creta, até que ele se tornasse adulto. Como forma de vingança, Zeus envenenou Cronos, que foi obrigado a vomitar os filhos que ele havia comido. Mas como eles eram imortais, eles continuavam vivos dentro da barriga do pai. Essa iniciativa de Zeus iniciou uma guerra entre os deuses e os titãs. Essa guerra se chamou Titanomáquia e durou mais de 10 anos. Os combatentes nessa batalha foram os 12 titãs que moravam no Monte Otris contra os novos deuses, que moravam no Monte Olimpo. Os deuses do Olimpo venceram essa guerra e condenaram os titãs ao abismo eterno. Como os vencedores eram aqueles que habitavam no Olimpo, esse local passou a ser um sinônimo de lugar dos deuses, e a própria mitologia grega se desenvolveu a partir desses deuses que venceram a guerra contra os titãs. Boa parte da narrativa que eu acabei de contar para vocês até agora faz parte das histórias orais que circulavam entre os gregos que migraram para a Península Balcânica e fundaram os primeiros agrupamentos que mais tarde se tornaram as cidades-estado gregas. Durante todo esse processo, Zeus passou a ser reverenciado como a principal das divindades, e algumas homenagens foram feitas para ele. Além de Zeus, os deuses que viviam no Olimpo passaram a ser chamados de deuses olímpicos, e é justamente daqui que vem a origem do nome Jogos Olímpicos, também conhecido como Olimpíadas. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, a Hollywood tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. De acordo com a narrativa que eu fiz até esse momento, os Jogos Olímpicos foram criados para homenagear Zeus pela sua vitória contra Cronos. Eventos esportivos já existiam entre os gregos e outras civilizações que viviam na Península Balcânica. Uma das práticas mais comuns era a realização de jogos em associações a rituais funerários, principalmente quando envolvia a morte de um herói em batalha.
O escritor grego Homero registrou um exemplo disso na morte de Patroclo, no livro Ilíada. Esse é o nome de um guerreiro que participou da mitológica Guerra de Troia, e o seu amigo e companheiro Aquiles organizou os jogos funerários em homenagem a Patroclo. Por mais que o Monte Olimpo seja um local muito presente na mitologia, no mundo real a cidade de Olímpia, que ficava ao norte do Peloponeso, era uma das cidades em que as homenagens a Zeus estavam mais presentes. Em Olímpia foi construído um grande santuário para Zeus, e por volta do ano 776 a.C., os primeiros Jogos Olímpicos foram criados. Algumas lendas dizem que foi o próprio Zeus quem organizou e inaugurou a primeira competição. Se liga só no que o historiador Pedro Paulo Funari falou sobre a criação desses jogos, abre aspas. Em honra a Zeus, os gregos celebravam os Jogos Olímpicos a cada 4 anos, na cidade de Olímpia, com duração de 5 dias. Havia 2 partes, oferendas e competições. No início, a disputa era uma simples corrida em um estádio, mas a partir de 724 a.C., foi acrescentada uma corrida de ida e volta, e em 708 a.C., introduziu-se o pentatlo, com 5 modalidades: salto, corrida, arremesso de disco, luta e lançamento de dardo. Fecha aspas. Esse resumo do professor Pedro Funari é bem importante para nos mostrar que existiu um desenvolvimento dos jogos, ou seja, ele começou de uma forma e ao longo do tempo ele foi se transformando. Vamos entender agora então como que isso aconteceu. De acordo com muitos estudiosos, o esporte já fazia parte do cotidiano na Grécia Antiga, tanto que algumas cidades incluíam essa prática como parte da formação dos jovens. Como nós já vimos na primeira edição das Olimpíadas, houve apenas uma modalidade, que foi a corrida. O grande vencedor foi um homem chamado Coroibos, que vinha da cidade de Elis. Esses 2 nomes são importantes, porque a partir de então, o nome dos Jogos Olímpicos passou a ser chamado de acordo com seus vencedores. Então, por exemplo, a primeira Olimpíada passou a se chamar Olimpíadas de Coroibos, por ter sido o primeiro ganhador. E as outras foram sendo chamadas pelos nomes dos seus vencedores, e assim sucessivamente. Inclusive, esse é um ponto muito importante para os historiadores, porque a partir dos Jogos Olímpicos, temos uma linha do tempo mais organizada da história da Grécia. Os jogos eram tão importantes que, enquanto aconteciam, os povos gregos paravam de guerrear entre si por pelo menos 3 meses. Algumas estimativas apontam que aproximadamente 40 mil pessoas vindas de toda a Grécia iam para a Olímpia para participarem ou até para assistirem os jogos. Em um segundo momento, outros jogos foram organizados em outros locais sagrados, como Delfos, Istmica e Nemeia, mas os Jogos Olímpicos permaneceram os mais conhecidos. A cerimônia dos Jogos Olímpicos tinha início com uma procissão que ia da cidade de Elis até Olímpia, liderada pelos juízes, que em grego eram chamados de Helanodikai. Na chegada em Olímpia, todos os atletas e oficiais faziam um juramento de seguir as regras estabelecidas das competições e competir com honra e respeito. A cerimônia religiosa mais importante do evento era o sacrifício de 100 bois, conhecido como hecatombe, no altar de Zeus, realizado quando os eventos esportivos terminavam. Não podemos esquecer que os jogos só existiam por causa de Zeus, então os sacrifícios e até outros rituais religiosos também eram bem comuns. Quando os jogos estavam perto de acontecer, algumas pessoas chamadas de arautos eram enviadas para as diferentes cidades para anunciarem o início das festividades. Os espectadores vinham não apenas da Grécia continental, mas também das ilhas gregas e da Magna Grécia, localizada no sul da atual Itália. Eu disse que quando os jogos começavam existia uma trégua nos conflitos por aproximadamente 3 meses, né? Porém, isso demorou para chegar até esse estágio. A chamada Trégua Sagrada inicialmente era de apenas 1 mês, e conforme os jogos foram se consolidando, o período foi aumentando também. Nenhuma guerra era permitida, nenhuma arma podia ser carregada no território de Elis, e nenhum obstáculo deveria ser dado a qualquer espectador ou atleta. Em outras palavras, em períodos de jogos, todo o grego poderia circular livremente.
Existia uma série de semelhanças com os Jogos Olímpicos da Antiguidade com os que acontecem hoje em dia. Uma das coisas que se parecem é o desenvolvimento social e econômico que os Jogos trazem para a cidade-sede. Na Antiguidade, Olímpia era um dos destinos mais requisitados da Grécia e, com o tempo, se tornou um local de forte crescimento econômico. Não chegou a ser tão grandioso como outras cidades mais famosas, como Atenas e Esparta. Mas por conta dos Jogos Olímpicos, essa cidade se tornou uma das mais relevantes do seu tempo. Hoje em dia, vemos um processo relativamente parecido, né? Nos países em que os jogos acontecem, geralmente existe um processo de construção de estruturas para receber turistas, e isso gera muitos empregos e um crescimento econômico. Em Olímpia, diversos acampamentos eram construídos para que os estrangeiros ficassem melhor alocados. E pesquisadores conseguiram comprovar que vendedores de comida, artesãos, músicos, poetas e filósofos aproveitavam ao máximo as multidões para divulgar os seus produtos e ideias. Como eu disse, aproximadamente 40 mil pessoas compareciam para assistir ou participar dos jogos. Dentre esse número, temos em geral homens, escravizados e estrangeiros. Eles se sentavam às margens dos estádios e, mesmo que não fossem atletas, tinham uma presença marcante na torcida barulhenta. Nesse ponto, alguns livros que contam histórias épicas sobre os atletas nos ajudam a entender melhor o dia a dia dos jogos. Durante os jogos, alguns atletas se tornavam bem famosos, e quando eles venciam, os espectadores jogavam flores e folhas de louro sobre os vencedores. Infelizmente, as mulheres não tinham permissão para participar ou até assistir os eventos, mesmo que meninas mais jovens pudessem estar na multidão. Havia uma única exceção a essa regra, a sacerdotisa de Deméter Chamine. Por ter uma função religiosa no culto a Zeus, ela poderia acompanhar todas as etapas dos Jogos Olímpicos. Um outro caso famoso de uma mulher que participou dos Jogos foi o de Calipateira. Ela treinou o seu filho Peisirodos com vestes como se fosse um homem. Quando ele venceu sua corrida, sua mãe começou a comemorar de maneira muito entusiasmada com a multidão e acabou afrouxando as suas roupas, revelando que ela era uma mulher. Ela escapou da punição prescrita da pena de morte, porque veio de uma família de grandes vencedores olímpicos. Mas a partir de então, todos os treinadores tiveram que ficar nus, assim como os atletas, para evitar que algo parecido acontecesse no futuro. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como eram os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, como que essa competição se transformou ao longo do tempo, até chegar ao que temos hoje em dia. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, paz, queda de Roma, superação e nazismo. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Hoje é um momento de esperança. Sim, é muito diferente do que todos nós tínhamos imaginado. Mas vamos valorizar esse momento porque, finalmente, estamos todos aqui juntos. Os atletas de 205 comitês olímpicos nacionais e a equipe olímpica de refugiados do COI, vivendo sob o mesmo teto juntos na Vila Olímpica. Este é o poder unificador do esporte. Esta é a mensagem de solidariedade, a mensagem de paz e a mensagem de resiliência. Isso dá a todos nós esperança para nossa jornada futura juntos. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Thomas Bach em julho de 2021. Nessa época, Thomas era o presidente do Comitê Olímpico Internacional e as suas palavras tinham um caráter de gerar esperança nos atletas e no público.
uma vez que estávamos em um período extremamente complicado, para dizer o mínimo. Os jogos que deveriam acontecer em Tóquio em 2020 foram adiados por conta do Covid-19. O que fica claro na fala do presidente é que o esporte tem uma função para além da competição, e isso já existia na Grécia Antiga. Como vimos, os Jogos Olímpicos foram capazes de fazer as cidades-estado gregas interromperem os seus conflitos por um período, as unindo em torno do culto a Zeus. Por conta da seriedade desse evento, os atletas deveriam se portar à altura. Durante o período de preparação, os atletas treinavam sob o olhar atento de um treinador profissional, chamado de gimnastes, e de um preparador físico conhecido como paidotribes. Já naquele período, se sabia como se desenvolver melhor músculos específicos para cada atividade, a melhor dieta e qual a quantidade correta de exercícios a serem feitos. Os melhores treinadores eram homenageados por seus atletas mais bem-sucedidos pela dedicação, e isso ficava materializado pela construção de uma estátua deles em suas cidades. Para ter tanto tempo disponível, fica claro que quem era atleta vinha de uma família com boas condições financeiras, não necessitando viver da sua força de trabalho. Como eu já falei, os atletas competiam nus, muito também por conta da liberdade completa de movimento. Os vencedores eram aqueles que derrotavam todos os outros competidores. Praticamente não existem registros de tempo e de distâncias alcançadas por atletas vitoriosos, mostrando que esses índices não eram considerados tão importantes. A ideia das Olimpíadas era vencer e não bater recordes. Nas primeiras 12 Olimpíadas, a corrida a pé no estádio foi o único evento e permaneceu como o mais prestigiado em toda a história dos Jogos, no que hoje chamamos de atletismo, e a corrida era realizada em um comprimento de 192 metros. Essa corrida de 192 metros era chamada de estádio. Com o tempo, uma nova modalidade foi criada, o diaulo, que correspondia ao dobro dessa distância inicial, ou seja, era uma corrida de 384 metros. No ano de 708 a.C., foi a vez da luta livre aparecer como uma nova competição. Aqui os competidores tinham que jogar o seu adversário no chão 3 vezes para saírem como vencedores. No mesmo ano, criou-se o pentatlo, uma competição com 5 esportes diferentes: salto à distância, lançamento de disco, lançamento de dardos, estádio e luta livre. No ano de 688 a.C., uma nova luta foi introduzida nos Jogos e permanece até hoje. Eu tô falando do boxe. Na Grécia Antiga, os atletas usavam tiras de couro em volta das mãos como proteção, mas com o passar do tempo, essas tiras foram substituídas por peças de metal. A regra era que nenhum golpe poderia ser dado abaixo da cintura, e por conta do uso do metal, ferimentos graves eram constantes. No ano 384 a.C., o tetripon foi criado. E o nome é meio estranho, mas você já deve ter ouvido falar em um outro nome para a mesma competição, a corrida de bigas. Aqui os atletas disputavam uma corrida com 4 cavalos, puxando uma estrutura com uma pessoa em cima. Existiram outros esportes, mas eu quis fazer essa breve narrativa para mostrar como que a criação de novas modalidades aconteceram no decorrer dos séculos. Os vencedores não ganhavam medalhas. Os juízes entregavam a coroa da vitória, que era feita de folhas de oliveira selvagem, e um ramo de oliveira cortado de uma árvore sagrada. Os gregos acreditavam que as árvores de azeitona de Olímpia tinham sido plantadas por Hércules. Um outro prêmio que poderia ser dado era uma fita de lã vermelha que era usada na parte superior do braço ou ao redor da cabeça. Os vencedores eram recebidos de volta às suas cidades natais como heróis quando os jogos acabavam. Normalmente, eles entravam em uma procissão onde montavam uma carruagem de 4 cavalos. Os vencedores tinham grandes banquetes realizados em sua homenagem e podiam receber benefícios adicionais, como isenção de impostos e convites para se juntar à elite política. As cidades também recebiam prestígio das vitórias nos jogos, e por essa razão, às vezes ofereciam incentivos financeiros para atletas.
Mesmo assim, para os atletas, o verdadeiro prêmio era a glória, a fama e um sentimento de imortalidade histórica. Eles alcançavam esse status ainda em vida, mas existia uma manutenção dessa memória através de estátuas construídas. Os Jogos Olímpicos tiveram seu auge entre os séculos 6 e 5 a.C., mas em seguida foram perdendo pouco a pouco a sua relevância para os gregos. Isso está intimamente ligado à história da própria Grécia, principalmente com a Guerra do Peloponeso. Nesse conflito, Atenas e Esparta se enfrentaram, enfraquecendo todos os gregos. Essa guerra deixou as cidades gregas vulneráveis e elas foram conquistadas pelo Império Macedônico. Sob o comando de Alexandre o Grande, os gregos deixaram de ter a sua autonomia e passaram a ser súditos de um imperador. Por mais que Alexandre valorizasse a cultura grega, os Jogos Olímpicos foram duramente impactados. Quando os romanos conquistaram os territórios gregos, os jogos continuaram a ser praticados, mas com uma nova roupagem. Alguns imperadores, como Adriano, que tinham uma relação próxima com os gregos, até tentaram valorizar os Jogos Olímpicos. Mas essas tentativas fracassaram no ano 393 d.C. Nesse ano, quem governava Roma era Teodósio, o homem responsável por tornar o cristianismo a religião oficial do império. Você lembra que a origem dos jogos era uma homenagem a Zeus? Zeus era considerado pelos cristãos um deus pagão, e por isso qualquer homenagem a ele não deveria ser mais praticada. Dessa forma, após 293 edições das Olimpíadas, os Jogos foram abolidos. Mesmo com a queda de Roma, os Jogos Olímpicos não voltaram a acontecer. O que passou a ser comum foi o uso de um ou outro esporte por determinada cultura. Por exemplo, no Império Bizantino, a corrida de bigas era algo muito difundido e praticado. Na Idade Média, alguns torneios foram feitos, mas sem a conotação religiosa a Zeus. A primeira tentativa de trazer de volta os Jogos Olímpicos aconteceu durante a Revolução Francesa, na Olimpíada da República, que aconteceu anualmente entre 1796 a 1798. A iniciativa foi criada pelo deputado Charles Gilbert Rome, que foi guilhotinado um ano antes da realização dos primeiros Jogos. A competição incluiu várias modalidades dos antigos Jogos Olímpicos gregos. Em 1850, um evento chamado Olympian Class foi iniciado pelo Dr. William Penny Brookes, na Inglaterra. Em 1859, o Dr. Brooks renomeou a competição para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Wenlock. E esses jogos continuam acontecendo até hoje. Entre 1862 e 1867, Liverpool realizou todos os anos um Grand Olympic Festival, idealizado por John Hurley e Melly Charles. Esses jogos foram os primeiros a serem totalmente amadores e de perspectiva internacional. O programa da primeira Olimpíada Moderna em Atenas aconteceu em 1896 e foi quase idêntico ao dos Jogos Olímpicos de Liverpool. Em 1865, John Hurley e o Dr. Brooks fundaram a Associação Nacional Olímpica em Liverpool, uma origem da Associação Olímpica Britânica. Foram seus artigos de fundação que forneceram a estrutura para a Carta do Comitê Olímpico Internacional. O interesse grego em reviver os Jogos Olímpicos começou com a Guerra de Independência da Grécia do Império Otomano, no ano de 1821. Um rico filantropo grego chamado Evangelis Zapas escreveu pela primeira vez ao rei Otto da Grécia, ofertando fundos para financiar o renascimento permanente dos Jogos Olímpicos, em 1856. Zapas patrocinou os primeiros Jogos Olímpicos em 1859, que foram realizados na cidade de Atenas. Participaram atletas da Grécia e do Império Otomano. Zapas financiou a restauração do antigo estádio Panathinaiko, para que pudesse melhor acolher os futuros Jogos Olímpicos. As primeiras Olimpíadas, comandadas pela Comissão Olímpica Internacional, foram realizadas em 1896, em Atenas. Esses Jogos trouxeram 14 nações e 241 atletas, que competiram em 43 eventos.
A partir de então, o Comitê Olímpico estabeleceu que as Olimpíadas não deveriam ficar restritas à Grécia e deveriam rodar o mundo. O segundo país a sediar a competição foi a França, no ano de 1900. No século XX, a competição enfrentou algumas dificuldades ao ter que ser cancelada em 3 oportunidades: 1916, 1940 e 1944. As 2 grandes guerras mundiais forçaram o cancelamento do evento, que até então estava sendo usado como um demonstrativo da paz e da colaboração entre as nações. Mesmo assim, ao longo de sua história recente, os Jogos Olímpicos têm sido usados como uma plataforma para promover diferentes ideologias e propostas políticas. Por exemplo, o governo alemão queria retratar o Partido Nazista como algo moderado, quando organizou os Jogos Olímpicos de 1936. Essas Olimpíadas também foram usadas para demonstrar uma suposta superioridade da também suposta raça ariana. Uma meta que não foi realizada em parte devido à conquista de atletas negros como Jesse Owens, que no caso ganhou 4 medalhas de ouro nesta Olimpíada. Um homem negro vencendo 4 vezes a Olimpíada em território alemão, na frente do Hitler. A União Soviética não participou das competições até os Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952. Em vez disso, a partir de 1928, os soviéticos organizaram um evento esportivo internacional chamado Spartakiada. Outros países socialistas organizaram as Olimpíadas dos Trabalhadores, durante o período entre as guerras mundiais. Esses eventos foram realizados como uma alternativa para os Jogos Olímpicos, que eram percebidos como um evento capitalista e da nobreza. Nos Jogos de 1956 que os soviéticos participaram, logo de cara eles usaram isso como uma forma de criar uma propaganda positiva do país através da conquista de muitas medalhas. Desde a sua origem, os Jogos Olímpicos mostraram que é possível deixar a sua marca na história, seja através do esporte em si ou até da política. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio é chamado de Guerra do Peloponeso, o segundo se chama Grécia Antiga, e o terceiro se chama Queda de Roma. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história das Olimpíadas, estamos falando de uma competição que nasceu a partir de uma crença mitológica. Os gregos acreditavam que Zeus havia destruído uma divindade poderosa, e por isso ele merecia homenagens e cultos. Uma das formas de agradar Zeus era através do esporte, e com isso a cidade de Olímpia se tornou a principal sede das competições. Os jogos se tornaram tão relevantes que guerras deixavam de acontecer para que os gregos pudessem focar por um período na competição. Com o passar do tempo, novas modalidades e esportes foram sendo criados, e os vencedores eram consolidados como heróis regionais. Os Jogos Olímpicos deixaram de ser praticados com a conquista de Roma sobre os gregos e a oficialização do cristianismo como religião oficial, uma vez que o culto a Zeus não deveria mais ser praticado. Na era moderna, as Olimpíadas precisaram concorrer com guerras e com projetos políticos que queriam fazer das competições uma vitrine para as suas ideologias. Porém, ao mesmo tempo, a visibilidade que os jogos dão se tornou um espaço para que manifestações de grupos oprimidos pudessem apresentar a sua revolta para o mundo. Como, por exemplo, no protesto de atletas que eram partidários do Partido dos Panteras Negras, nas Olimpíadas de 1968, onde a luta por igualdade racial foi exaltada no topo do pódio. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!